Olá, comunidade, todos que estão nos acompanhando, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula pública da Escola Dolfina, o primeiro episódio da matemática. E olha só, o destino fez com que o nosso encontro hoje fosse no Dia do Estudante. Então eu quero, com muito amor, mandar os parabéns para todos os estudantes e dizer que a saudade é imensa. O que nos motivou para essa aula de hoje foi o agosto da matemática, que todos os anos nos faz parar para pensar em desafios e jogos que envolvam toda a escola. O agosto, então, é o momento de compartilharmos com os nossos estudantes e com os nossos colegas aqueles materiais que a gente guarda o ano inteiro, né? Aquelas atividades que a gente tanto ama. Né, Tânia? Eu não tenho dúvidas disso. Mas é lógico que eu e a Vanusa, a gente gosta de compartilhar todo o ano inteiro, né, as atividades que a gente mais ama, porque afinal de contas a nossa disciplina é a matemática, e a gente tenta muito passar para eles tudo que a gente acha que seja interessante. E é lógico, dentro disso nós gostamos que eles tenham um pensar próprio, que eles possam construir suas próprias soluções, ter um pensamento flexível. As nossas crianças lá da escola, elas são assim muito curiosas. E esse ponto de ser curioso é muito importante para a matemática, o querer investigar, o querer aprender, o errar, depois o acertar, porque o próprio erro é um caminho para o acerto. Eu principalmente, assim, eu erro umas 3, 4 vezes antes de acertar. Mas hoje é um dia especial, então a gente preparou algumas coisas dentro, assim, das nossas possibilidades, é lógico. Vamos deixar, assim, bem claro para vocês que vocês podem, se tiverem dúvidas após a transmissão ou durante a semana, nos questionar por mensagens, nós vamos estar disponíveis para responder. Espero que interajam com a gente hoje no chat aqui, porque eu vou tomar um sufoco bem gostoso hoje aqui da professora Vanusa, tá? E eu espero que interajam, então, comigo para me ajudar. Vamos lá, o nosso primeiro desafio. Eu fiz uma proposta, assim, para a professora Vanusa. Pense num número, mas seja camarada comigo. Pense num número, eu vou te fazer perguntas e você só pode responder sim ou não. E daí eu tento ajustar e tento descobrir que número que você pensou. Tá. Eu vou responder apenas sim ou não. E a Tânia vai fazer perguntas para descobrir qual o número que eu pensei. Vocês podem ajudar, né, pelo chat a descobrir qual é o número. E essa é uma atividade que você pode fazer em casa, envolvendo toda a família. E agora que estamos em distanciamento social, né, dá para fazer até por chamada de vídeo no celular. Eu não sou de ostentar, né, mas como eu estou estudando uma outra língua e estou estudando inglês, eu vou querer responder em inglês, certo? Tá? Só para vocês, caso alguém fique surpreso, eu vou responder em inglês. Vamos lá, vamos começar. Então, eu fiz umas plaquinhas aqui para fazer a pergunta. Primeira pergunta, esse número é maior que 30? Se é maior que 30... Já recebi um primeiro não. Alguém aí pode me ajudar? Claro que, dando essa pergunta aqui, né, nós temos muito que errar ainda, né? Nós temos muito para errar. Mas, enfim, o que eu posso pensar é que esse número pode ser menor ou ele pode ser igual a 30. Dentro da matemática, nós temos alguns sinais assim, ó, esse do meio aqui é o sinal do igual, a igualdade, mas nós temos os sinais das desigualdades, que seria o sinal de maior e de menor. Eu só vou colocar um exemplo ali, mas vou pedir que vocês mesmos tirem suas próprias conclusões. Aqui eu tenho uma maneira de dizer, por exemplo, que, no caso, o 10 é menor que o 20,
E nessa plaquinha aqui está dizendo que o 20 é maior que o 10. Então, reparem que eu tenho duas maneiras de dizer a mesma coisa. Vou esperar que vocês tirem a conclusão de qual é o sinal de menor, qual é o sinal de maior aí. E aí eu posso resumir a minha pergunta para a professora Vanusa. Esse número é menor que 30? Eu já recebi um não, né? Será que alguém sabe esse número? Tem gente que às vezes acerta com uma coisa só, né? Parece mágica ali, mas acerta. Mas não, né? Vamos lá ver. Vou passar a próxima pergunta. Esse número é menor que 10? Se ele é menor que 10, que será? Que eu vou tentar meu inglês. Se ele é menor que 10. Eu já recebi o segundo não. Mas olha só, pessoal, eu já tenho uma margem de, né? Eu reduzi um pouco o meu intervalo aí de erros, né? Reduzi um pouquinho. Usando a nossa linguagem, eu posso perguntar para ela, esse número é menor que 10, ó, usando o nosso símbolo do desigual lá. Recebi um segundo não. Não sei se alguém já quer opinar aí e ver os comentários, se acertou ou se não acertou, ou se quer dizer alguma coisa aí para me ajudar. Olha, gente, sufoco bom que eu estou tomando aqui. Vamos lá, vou continuar as perguntas aí. Agora pode ser que seja uma pergunta que refine um pouco mais. Sua dezena é 2? Ai, ganhei o primeiro sim. Primeiro sim da tarde, ó, gente. Nada está perdido ainda. Então, eu tenho que a dezena é 2. Reparem que eu já reduzi um pouco mais o intervalo aí, que eu vou agora, né? O intervalo de erro, de acerto, eu já reduzi um pouco mais. A dezena é 2. Rapidamente aqui dizendo para vocês, olha só. O sistema de numeração, ele é posicional, né? Unidade simples, dezena simples, centena simples. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, por exemplo, 342. Então, nós temos que esse 3 que está ali, ele não vale apenas 3, ele é a centena, ele vale 300. O 40, que seria o número do meio, ele não é só o 4, ele vale 40, e o 2 é a unidade simples, tá? Então, nosso sistema de numeração aí, de 10, composto de 10 símbolos que podem... Por isso é sistema de numeração decimal. Próxima pergunta. Eu não vi aí, tem muitos palpites no chat, prof. Aí eu tô vendo, ó, a Luciana disse 12, a Jordana disse 2, a Josi disse 21, a Yara disse 25, a Ângela 23, Tiago de Melo 3, Karina disse 22, a Tamara 24, André... Ô, pessoal, eu não sei se alguém acertou ainda, vocês estão ruins aí, ó. Estão pior do que eu não vou dizer qual é. Mano, vocês estão ruins aí, vamos tentar melhorar, ó. Então, a pista não tem ainda nenhum acerto que eu tenha visto ali. Mas vamos ajudar agora um pouco mais. Esse número é par? Yes. Segundo sim, é par. Então, já ajuda, ó. Quem disse 25 ali já não dá, né? O 25 que tinha ali. Então, se a dezena dele é 2, ele é um número par ali, 26 eu tenho como resposta, 24, agora tem né? Melhorou um pouco ali. Bom, mas ainda não decidi, né, gente? Reparem que eu reduzi ainda mais meu universo, a margem de erro, mas eu ainda não consegui. Mas vamos lá. Vou fazer uma próxima pergunta aqui para a professora Vanusa. Esse número é menor que 25? Deixa eu pensar, deixa eu contar se é menor que 25. Menor que 25? Não. Não é. Então, eu já sei que ele... Olha quantas características eu tenho. Mas eu ainda... Agora, eu vejo que eu reduzi um pouco... Está bem apertada a minha coisa aqui. Eu já consigo até ter uma previsão bem quase certa, né? Não totalmente certa. Mas eu já refinei um pouco mais a minha... Vamos ver ali, ó. Agora já teve acertos, ó. Talvez, quem colocou a resposta, colocou, ó. O Diogo já acertou. Vamos ver quem mais respondeu ali. Talvez a Gabriele Camargo. O Jonathan Teixeira acertou. Vamos ver lá. Teve bastante... A Cláudia, a professora Cláudia. O Alexandre, o professor Alexandre. Tá, mas agora eu vou dar o golpe final. Esse número é o maior número par que está entre 25 e 30? É o maior par? Yes. Então agora, ó. Esse tiro aqui foi certeiro, né, gente? Se eu tivesse começado com esse logo de cara, eu já saberia. Mas eu não tinha nem ideia de que número que era, né? Então, agora, quem acertou ali, colocou a resposta 28. Então, de parabéns, quem conseguiu acertar e interagir com a gente aí. Muito, muito obrigado pela participação. Adorei
atividade, né? E agora nós vamos falar, eu vou falar para vocês que lá em abril, a professora Vanusa, ela fez um vídeo e postou no Face, e ela fez um vídeo bem fantástico, o assunto era combinatória. A combinatória, imaginem vocês que podem, assim, descrever todas as possibilidades, contar as possibilidades dentro de um determinado acontecimento. Eu vejo assim a combinatória, por exemplo, vocês já se pararam para perguntar se todo mundo decidisse, claro, maior de 18 anos, ter um carro, será que existiriam todas as placas possíveis para todo mundo ter um carro? Será que não ia repetir placa? A matemática calcula esse tipo de coisa com fundamento, com propriedades. E é bem interessante de ver também os nossos documentos, o nosso número de celular, não se repete. Eu posso calcular quantos celulares eu poderia fazer, começando com 9 e terminando com um número par. Então, tem isso muito bem fundamentado dentro da matemática. E quando eu começo a estudar isso com os alunos, ou na UBMEP, que pede muito esse assunto de combinatória, os alunos me perguntam assim, professora, não é possível fazer todos os cartões da Mega Sena? Todos, todos, todos. Eu vou fazer todos. Será que eu não ganho com certeza? Eu disse, sim, ganha com certeza. Só que a matemática calcula isso também. Eu posso fazer uma combinação de 60 números tomados de 6 em 6, e eu calculei aqui só para ter uma estatística, assim, para ter uma ideia, para você ter uma ideia, dá 50 milhões e 63.860 cartões. Cada aposta de 6 números custa 4,50. Imagine que você ia gastar para fazer todas as apostas da Mega Sena 225.287.370 reais. Mas a gente começa lá com, não vamos calcular tudo isso de uma hora para outra. Vamos começar com um exemplo bem legal que a professora Vanusa vai mostrar para vocês agora. Tá lá no Face da escola, quem tiver interesse em voltar e olhar, a resposta também tá lá, teve bastante gente que interagiu, talvez vocês já tenham visto até. Então vamos lá. Certo. Gente, como nós estamos tendo alguns pequenos problemas, né, com os nossos vídeos, eu adaptei o vídeo pedindo emprestado as bonecas da minha filha, tá? Então, olha só, aqui estamos, professora Tânia, eu, a professora Poliana e a professora Joyce. E a pergunta é a seguinte, se nós 4 nos sentarmos num sofá de 4 lugares e formos tirando fotos, né, e trocando de lugar, quantas fotos diferentes será que serão possíveis? Então, eu quero que vocês respondam ali no chat, tá? Eu vou delicadamente tirar as profs do sofá para que eu possa explicar, então, como é que a gente vai fazer isso, certo? Então, olha só, as 4 profs estão aqui na mesa e com o sofá vazio, quantas possibilidades eu tenho de pessoas para ocupar a primeira posição? Tenho 4, né? Então, guarda esse número aí. Das 4 possibilidades para a primeira posição, eu escolhi a professora Tânia. Agora, para ocupar a segunda posição, eu tenho 3 professoras aqui em pé querendo descansar. E daí eu me escolhi a professora Vanusa. Então, das 3 possibilidades, eu me escolhi. Para ocupar a próxima posição, tem 2 profs aqui, ó, a prof. Poliana e a prof. Joyce. Eu escolhi a prof. Poliana. Então, tinha 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades, e agora só restou a professora Joyce. Então, deixa eu ver aqui se eu vejo no chat quantas fotos diferentes vocês acham que a gente pode tirar trocando de lugar. Tá dando para ver direitinho, né? Tá. E aí? 16 ou 24? Tem mais algum palpite? Cruzar a perna, assim, não caracteriza posição diferente, tá? Tem que ser trocar de lugar mesmo. Quem tá no primeiro vai para o segundo, quem tá no quarto vai para o primeiro e assim por diante. Ó, teve gente que já acertou. Vamos ver, então. Olha só, gente. A quantidade de possibilidades é a multiplicação entre as possibilidades de cada lugar. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E daí a gente consegue perceber que 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, 24. Então, a prof. Joyce colocou ali na tela para nós, né? O cálculo que a gente faz seria o cálculo a gente poderia pensar que é de fatorial. Então, 24.
teve bastante gente que acertou, né? Eu confesso que não é tão simples acompanhar os comentários e falar junto, tá? Então eu peço desculpas aí, depois eu vou olhar com calma para poder responder, tá? Eu quero agradecer quem participou no chat, que chegou no 24, mas eu também quero agradecer e dar os parabéns para quem tentou e não acertou. Porque uma coisa é certa, né? Só quem tenta é que tem a possibilidade de conseguir, mesmo que erre, né? Mas é uma tentativa. Só que agora eu vou deixar aqui essas 4 lindinhas de lado e vou perguntar o seguinte: se fosse lá na van que leva a gurizada para a Dolfina, que tem 16 lugares, se nós ocupássemos os 16 lugares e tirássemos uma foto. Depois a gente vai trocando de lugar o quanto der, sempre trocando, e a cada troca a gente tira uma foto. No sofá de 4 lugares com 4 pessoas, dá 24 fotos diferentes. E se for lá na van que leva a gurizada para a Dolfina, com 16 lugares, quantas fotos diferentes será que a gente conseguiria tirar? Palpites. Palpites. O que vocês acham? Com 16 pessoas trocando de lugar. Olha só, gente, eu vou pedir que vocês deem os palpites, se errar não tem problema, né? Mas olha só, como nós temos o tempo cronometrado, eu vou pensar aqui com vocês. No sofá era 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora na van vai ser 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 até chegar no 1. Se a gente for fazer essa conta na calculadora, falta espaço. Sabe por quê? Porque daria mais de 20 trilhões de fotos. Daria exatamente 20 trilhões, 922 bilhões, 789 milhões, 888 mil fotos. Isso significa que o fundamento, né, das placas dos carros, que a professora falou, dos documentos que não se repetem, né, tá aí. As combinações são quase infinitas, né, não são infinitas, mas na prática a gente até pode dizer que sim, são imensas, né, um número muito grande, certo? Vou chamar a Prof. Tânia de novo, então. Vai me chamar de novo e eu já vou te fazer uma pergunta. Vamos falar um pouco do GeoGebra? Só se for agora, Prof. Tânia. Amo então GeoGebra. O GeoGebra, gente, é um software de geometria dinâmica gratuito, onde podemos usar a nossa criatividade ou nos inspirarmos em materiais criados por outras pessoas. Pode ser baixado no computador, no celular, ou pode ser usado online. E o mais legal, o GeoGebra foi criado para ensinar e aprender matemática. Por que eu disse ensinar e aprender? Porque o professor ele serve de mediador, mas a criatividade é a do estudante, e a criatividade não tem limites, né? E olha só, eu adoro, assim, as coisas que a professora Vanusa faz, assim, é de primeira linha. Eu até já tirei muita dúvida com ela, assim, eu até tive estava fazendo umas formações ali e eu chamei ela pelo Meet ali, a gente conversou, eu preciso de ajuda. Então ela faz umas coisas bem legais, e ela já aproveitou e me mostrou outras coisas que ela está fazendo, eu sou bem fã dela nesse ponto, assim, e eu até, quando eu comecei a construir as ideias para a gente passar nessa aula, eu peguei as imagens do que ela fez com as turmas dela e gravei a minha tela aqui clandestinamente, coloquei um link, e daí eu perguntei para ela depois que o link já estava ali, tá? Então agora nós vamos dar uma olhada nesse vídeo, mas eu quero que vocês olhem com atenção, porque nós vamos perguntar para vocês, logo após o vídeo, que imagens são essas ali. Vocês vão ter que saber as imagens. Olha lá, tudo que a professora Vanusa fez. Fala aí, Vanusa. Bom,
essa parte aí de que eu sei usar muito bem é a gentileza da Prof. Tânia, tá? Ela tem disso, tá? Mas o mais legal dessa atividade é a quantidade de abordagens, pois nós podemos trabalhar com geometria analítica, vetores, né? Lá com o ensino médio, por exemplo. E também podemos criar, ligar pontos lá com os pequenininhos, aquela atividade que eles adoram, né? Que ajuda a aprender na contagem, sucessor, antecessor. E o diferencial é que, além de ligar os pontos, o estudante pode criar o seu próprio desenho, determinando os pontos. E eu quero lembrar que o professor Rodrigo de Artes também participou desse trabalho aí dos animais, tá? Obrigada, professor. Agora eu vou falar algumas características de um animal para ver se vocês adivinham qual é. Posso começar? Sou relativamente pequeno, respondo aí no chat. Me alimento de frutos, minhocas e sementes. Demoro um pouco para aprender a voar. Vamos ver se alguém acertou que animal é esse, que a Vanusa falou aí as características. Sou relativamente pequeno, me alimento de frutos, minhocas e sementes. Demoro um pouco para aprender a voar. Ah, alguém já acertou ali, ó. Passarinho. O Tiago de Melo. Eu vou mostrar para vocês, então, qual é. Essa aqui, ó. Tá aí, o pássaro. Posso ir para o próximo? Sou um animal de estimação. Os meus parentes mais famosos são Garfield, Tom e Frajola. Quem é esse? Quem será? Garfield, Tom e Frajola. Ó. Tivemos os acertos ali. A Tamara, a Jennifer. Parabéns, Maria Eduarda. A nossa diretora Zimmer também já sabia ali, né? Isso aí não vale. Tá. Vou para o próximo. Sou parente da zebra. Sou parceiro da ecoterapia. Posso correr a até 60 km por hora. Quem será? Sou parente da zebra. Ó, a Karina. Estou respondendo. Tem gente, o Diego disse que é um gato. Tá, Ana Paula, aí. A Isa. Mostra aí a imagem, prof. Olha que legal essa formação lá do GeoGebra. Isso aí. Vamos para o próximo. Vivo em manadas na África. Sou o maior animal terrestre do mundo. O meu parente famoso é o Dumbo. Quem será? E agora? Vamos ver quem que acerta esse. Eu gosto desse animal. Eu acho ele tão engraçadinho. Ele é muito lindão. Ele é lindão. Temos mais um acerto aí. Neuza. A Neuza colocou ali. Professora Joyce, professor Diogo. A Ana. A Ana sabe também desenhar os animaizinhos ali. Também não vale. E vale lembrar que quem dá o palpite ali não acerta, a gente agradece muito também. Está participando, né, prof? Adriana Bart. Mãe da nossa aluninha. Tem um animal aí, prof? Já tenho aqui, ó. Beleza. Vamos para o próximo. Tenho 1 ou 2 chifres sobre o nariz. Sou um desafio para os caçadores. Posso habitar a Ásia ou a África. E agora? Tenho 1 ou 2 chifres sobre o nariz. Sou um desafio para os caçadores. Posso habitar a Ásia ou a África. Mas já teve acerto. A Karina estava acertando tudo. Ali. Rinoceronte. A Ashley ali acertou também. Janete. Jéssica. Eu quero pedir desculpas, eu não consigo ler todos os comentários. Eu me atrapalho um pouco, tá? E às vezes demora um pouquinho para entrar também ali. O Cauã. Então, aqui. Tá. Vamos para o rinoceronte, ele precisa de muitos pontos lá no plano cartesiano, né? Muitos pares ordenados para formar.
né? Ali ocupou os 4 quadrantes, ó. Os positivos e os negativos. Mas vamos para o último, então. Sou marsupial e sou símbolo da Austrália. Quem será? Sou marsupial, sou símbolo da Austrália. Lá na Austrália tem um monte de bichinho bonito, né? Tem. Eu já lembrei do Thor, né? Ó, canguru. Canguru. Mostra aí, prof. Daí, claro, o GeoGebra não é um software de desenho, né, pessoal? Ele foi feito para estudar matemática, né, geometria e funções, mas enfim, a gente não vai ter um desenho perfeito como se fosse feito, né, num software de desenho, né? Mas ficou bem legal essa atividade. Então, que bom que teve bastante gente que acertou aí, né? E está contribuindo com a nossa aula. Estou muito feliz com isso. Uhum. Eu vou chamar agora uma aluna muito querida, que já esteve comigo, a gente trabalhou já 2 anos. O ano passado ela já participava da Olimpíada, dos estudos para a Olimpíada de Matemática, o BMEP. Ela se saiu super bem no final do ano, né? E assim, ó, ela me deixou particularmente feliz, foi esse ano também, quando eu coloquei já algumas coisas lá de estudo, e ela veio e me disse assim, ô professora, quando que nós vamos estudar fatorial? A gente não entra em fatorial, na verdade, até o 9º ano. A gente vê, é claro que a Vanusa resolveu ali usando fatorial, é aquela sequência que vai decrescendo, né? 4 vezes 3, mas ela já estava além, porque eu não tinha. Então, é da personalidade, do perfil da Jennifer fazer isso. A gente passa ao A, mas ela não fica com o A, ela vai para o B, ela vai para o C, ela vai para o D. E agora ela vai explicar um exercício bem legal para a gente, que foi postado aí nas redes sociais esses dias atrás. Oi, gente. Então, o enunciado da questão é o seguinte. Paulo tem tinta de 4 cores diferentes. Ele quer pintar cada região da figura de uma cor, de modo que regiões vizinhas não tenham cores, de modo que regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode fazer isso? Então, a questão que o Paulo tem, ele está perguntando quantas maneiras diferentes ele pode pintar a figura. A figura que ele tem é essa daqui. Deixa eu ver exatamente. A figura que ele tem é essa, então só que ela tá preta e branca, que ela tá colorida. Vamos supor que o Paulo tem as tintas verde, preta, vermelha e azul. Como a senhora Vanusa fez a do sofá, a análise combinatória, ela vai por possibilidades. Então, aqui, como ele tem 4 tintas, ele tem 2 maneiras de resolver essa questão. Botando as cores diferentes, como ele tem 4 tintas e 4 espaços, ele pode botar uma em cada espaço, ou então repetindo as cores. Mas a questão diz que espaços de modo diferente precisam de cores diferentes. Então aqui o quadradinho verde e a área preta não se tocam, então elas podem ter a mesma cor. Então, começando pelo quadradinho menor, aqui ele tem 4 possibilidades, 4 opções de cores para escolher. Passando para a área preta, então, ele não pode retornar a escolher o verde, pois as 2 áreas se tocam. Então, passando para o lado azul, o Paulo, então, vai retornar a ter 3 possibilidades. Ele não vai ter 2, pois ele pode usar o verde, porque são 2 áreas que não se tocam. E passando para o vermelho, ele só vai ter 2 possibilidades, pois voltando, ele pode voltar a usar o verde. Ele poderia fazer o verde assim. Poderia pintar as 2 áreas verde, ou então, como eu disse, pintar uma de cada cor diferente. Então, o cálculo vai ficar 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2, tendo 2 possibilidades diferentes de pintar a região. Olha, muito bem, a explicação dela está excelente. Isso que ela falou agora para a gente chama-se princípio fundamental da contagem, porque muitas vezes você não tem como listar todas as possibilidades, elas são muitas, né? 72, eu vi que teve bastante gente que acertou ali no chat. E, então, o princípio fundamental da contagem nos dá esse total aí, né? Sem precisar listar todos e contar um a um. É bem legal isso daí. Então, a Jennifer daqui a pouco volta, tá? Para resolver mais uma questão. E agora eu vou ver se a Nicole, porque ela tinha um problema de atraso ali, eu não sei se ela conseguiu chegar. Eu tenho que checar aqui
se a Joyce conseguiu. A Nicole chegou. Tá. Tô aqui. Ela me comentou antes que ela estava com um problema lá, e daí. Oi, Nicole. Então, a Nicole começou no 6º ano, então, na turma 31A esse ano. Ela já está fazendo parte do nosso grupo para a Olimpíada de Matemática. E esse desafio, digamos assim, que ela vai resolver, que ela vai mostrar para vocês agora, ela já resolveu coisa muito mais difícil na sala. Ela vai ficar um pouco nervosa, porque ela estava nervosa nos ensaios, sim, mas ela já resolveu coisa mais difícil na sala de aula. Nós já demos uma questão da Olimpíada muito mais difícil que essa, e esse argumento que ela vai mostrar, ela já usou algumas vezes. Então, vamos lá, Nicole. Não precisa ficar nervosa. Eu vou mostrar um pouquinho da questão de soma. Ó, eu não sei se vai dar pra ver, porque minha câmera não é muito boa, mas enfim. Tá, eu tô vendo ao contrário. Vem aqui, senhor. Aqui. Ó, 1 mais 2, mais 3, mais 4, enfim, até 10. Contando de 1 a 10, a gente põe o número mais, o mais no meio de cada número. Como é que vai fazer isso? Esse é um número pequeno, então daria para fazer. Mas aqui tá o jeito que tem que fazer. Mas vamos aumentar esse número. Aqui, ó. De 1 até 100. Ui, meu Deus. De 1 até 100. Ficaria muito difícil de fazer, porque demoraria tempo. E, né, é complicado. Então, como a gente faz? A gente pega o 1 e o 100 e faz eles. Tipo, 1 mais 100 dá 101. Aí pega o 2 e o 99, junta, dá 101. E sempre o resultado vai dar 101. Aí a gente vê quantos dá e soma tudo. Dá... Ai, eu esqueci meu caderninho. Não, mas não precisa de caderninho. Você já explicou super bem. Então, o que a gente tinha pensado assim, ó? Esse problema foi desvendado pelo matemático Carl Friedrich Gauss. Ele nasceu em 1777 na Alemanha, e ele é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele fez essa soma de 1 até 100 em pouco tempo. Mas o que eu penso para os nossos alunos assim? Normalmente a gente não consegue olhar para uma coisa grande e dizer, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E o que a gente faz na matemática quando você tem uma coisa grande que você não consegue imediatamente achar uma resposta, uma maneira de calcular? Você reduz a um caso pequeno, que foi o que a Nicole fez. Ela estudou a soma de 1 até 10. Mas a ideia não era somar de 1 até 10, um por um, né, Nicole? A soma era pegando das pontas e somando primeiro com o último, segundo com o penúltimo, e a gente via que dava o mesmo resultado, né? E aí foi isso que ele usou para resolver tão brilhantemente essa questão. E isso nós vamos usar muitas vezes também para resolver as questões das Olimpíadas, tá? E agora eu vou voltar com a Jennifer, que ela vai resolver mais um exercício com a gente, e depois a Nicole volta de novo, né, Nicole? Fica aí. Volto. Voltei. Bom, a Jennifer tem mais um exercício, a gente escolheu, assim, alguns que dava tanto para mostrar ao vivo, tá? E que contemplasse as crianças pequenas e as grandes também, né? Assim, não dá para a gente fazer um público, o público é todo mundo da escola. E a gente está contente com isso, né, Jennifer? Então, ela vai mostrar para vocês mais um desafio. Então, o enunciado dessa questão é o seguinte. A senha de Aurélio é 5149. Ele está tão acostumado com essa senha que digita sem olhar para o teclado. Certo dia, quando foi digitar sua senha, não percebeu que o teclado estava girado 180 graus, ou seja, de cabeça para baixo. Qual foi o número que ele digitou? Então, o teclado do Aurélio é esse aqui. Esse aqui é o teclado que o Aurélio tem. E, então, a senha dele é 5149. Como a Lídia disse, ele digita sem olhar. Mas, quando o Aurélio foi digitar, ele não percebeu que ela estava virada 180 graus. Então, ele ficou de cabeça para baixo. Então, o número que ele digitou, a gente consegue perceber bem botando um teclado do lado do outro. Assim, acho que tá dando para ver. Então, a gente percebe que o 5 não vai mudar, porque o 5 ele tá no meio. A única coisa que acontece é que o 5 vira de cabeça para baixo. Então, o 1 passa a virar o 9, e o 6 vira o 4, e o 9 vira o 1, pois eles são os números que estão nos lugares opostos um do outro, e acaba que eles trocam. Então, a senha fica 5149 5961.
Ai, muito bem, Jennifer. Você sabe, assim, ó, que eu estou muito orgulhosa de você desde os ensaios ali, e eu espero que você participe mais vezes agora, porque, olha, você tem o dom de explicar. Ela já, assim, ó, pessoal, ela não tem mais vergonha de ir lá no quadro e resolver as questões da UBMEP. Então, é uma aluna, assim, que eu já pensei de primeiro, eu vou chamar a Jennifer, e ela já aceitou. Eu quero agradecer de coração a tua participação. Eu que agradeço. Abrilhantou o nosso dia hoje aqui. Eu que agradeço. E agora nós vamos chamar a Vanusa para continuar, né? O quadro aí. Vamos chamar a professora Vanusa. Oi, estou de volta. Vamos ver se eu vou conseguir explicar a altura da Jennifer, né? Porque agora subiu o nível, né? Mas olha só, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero ver quem é que já viu uma imagem desse tipo aqui no Facebook. Responde aí no chat quem já viu algo semelhante a isso no Facebook. Eu trouxe duas. Eu trouxe essa e também essa imagem aqui, ó. Até vou deixar as duas aqui aparecendo. Respondam aí, alguém já viu imagens assim no Facebook? Ó, eu tô vendo ali um monte de gente dizendo que sim, né? Quando eu vejo imagens desse tipo no Face, o que eu percebo? Que tem muita interação. As pessoas participam muito, tem muito palpite, né? E até essa história me lembrou uma coisa. Parece que tem um vídeo aí da Bisa, da hipotenusa e do primo Arcebíades. Isso eu não sei porque essas imagens me lembraram esse vídeo. Será que tem, Prof. Joyce? Oi, hipotenusa! Teu celular tá tocando, menina! Calma, Bisa, já tô indo! Depois eu que sou a surda dessa casa. Oi, hipotenusa? Antes eu não pude te atender por causa que eu tava dando comida pros bichos, guria. Ah, sim, primo. Aí na fazenda tem muito trabalho para ser feito, né? Te entendo. Nada, prima. Não tô na fazenda, não. Eu tô aqui no apartamento da minha namorada, aqui em Belo Horizonte. Ai, que legal, primo. E tu estava dando comida para os gatos, cachorros, peixes. Que animais que ela tem aí? Animal? Não, ela não tem animal, não. Eu é que trouxe 5 bichos junto, que eles são muito apegados comigo, né? Sério? Quais tu levou? É maluco. Ah, eu trouxe porco e galinha dessa vez. Porco e galinha. Porcos e galinhas no apartamento? Nada, menina. O apartamento é bem grandão, a bicharada tá bem faceira. A minha namorada é que não tá muito faceira, né? Alcibiades, meu primo querido. Então me faz um favor. Olha aí todos os bichos que tu tem, conta direitinho e me diz qual é o total de pés, porque eu vou elaborar um desafio para os meus alunos sobre sistema de equações. Ah, mas que beleza. Eu adoro matemática, sempre gostei. E a minha fazenda vai tão bem porque eu sou bom demais com as contas, né? Ai, que orgulho, primo, que orgulho. Ah, contei bem direitinho. E sabe que a quantidade de pé é bem a metade da minha idade? Tu está com 32 anos, né? Legal. 5 animais e 16 pés. Vou ver se a gurizada aqui descobre quantos porcos e quantas galinhas tu tem aí no apartamento. Bom,
Imagina a confusão lá no apartamento, né? O Alcibiades tem 5 animais lá, sendo porcos e galinhas. E o total de patas é 16, né? O total de pés é 16. Vou falar pés para não confundir, né? Mas daí eu pergunto, se tem 16 pés, são quantos porcos e quantas galinhas? Respondam aí nos comentários. O total de animais é 5 e o total de pés é 16. Então, são quantos animais de cada, né? A professora hipotenusa disse que essa atividade era sobre sistema de equações. E eu tenho aqui essa história com um sistema de equações, tipo aqueles que bombam no Facebook, ó. Será que olhando essa imagem, dá para saber quantos animais de cada tipo ele levou? No caso, quantos porcos e quantas galinhas? Só que daí o que acontece? Respondam aí, façam as apostas, tá? Na sala de aula, a professora leva coisas desse tipo aqui, ó. Né? E quando a gente leva coisas desse tipo aqui para a sala de aula, o que a gurizada diz? Normalmente, quando vê isso, ah, não, isso é muito complicado. Lá vem ela com letra, com chaves, isso deve ser muito difícil, né? Só que, na verdade, gente, o que acontece, né? Isso aqui é a mesma coisa. Aqui com imagens e aqui com letras, né? Eu não consegui acompanhar os comentários, eu não sei se alguém já acertou. Como eu falei, eu vou ter que olhar depois, né, com mais calma. Mas como o nosso tempo aqui é cronometrado, eu vou dizer que quem respondeu que são 3 porcos e 2 galinhas acertou, certo? Porque quando a gente substitui o P e o G por 3 e por 2, respectivamente, né? O sistema dá certinho, porque 3 mais 2 é 5 e 4 vezes 3 mais 2 vezes 2 dá 16, tá? Então, para quem disse que eram 3 porcos e 2 galinhas, acertou. E o que eu quero dizer, gente? Por isso que a brincadeira, a imaginação e a criatividade são tão aliadas da matemática, né? Porque se a gente imaginar a bicharada lá no apartamento em Belo Horizonte, fica bem mais fácil de resolver, né? Tá? Então, parabéns para quem acertou e para quem tentou também. Vou chamar a Prof. Tânia e a Nicole de novo. Então, vamos lá. Oi. Então, voltamos aí. Eu vi essa proposta agora, e quem vai participar é a Nicole, e o Luiz aqui também fez umas asserções aqui, ele vai mostrar também. Eu vi no Facebook, num grupo de professores, e a ideia era você formular continhas, ou assim, que tivesse uma certa lógica, usando os emojis, que são essas plaquinhas aqui que a gente tem bastante lá. Eu, assim, os alunos devem conhecer bastante. Eu comecei a usar há pouco tempo, e não conheço muito, mas eu achei bem legal, bem as que escreveram lá. Então a Nicole vai mostrar para vocês aí. Tá, eu vou dizer quais são os meus preferidos. Os meus preferidos são esses aqui, ó. Ó, o que precisa para dormir? Ó, sono e silêncio. Que dá esse emoji aqui, ó. É tipo uma brincadeira com emojis, eu gostei bastante. Tem esse daqui também que a Sra. Tânia mostrou, que é 3 corações, mas esse daqui dá essa carinha aqui que eu uso muito também. Aí tem outros. Aí se quiser mostrar, a Sra. Pode mostrar. Quer mostrar? O Luiz pode mostrar aqui, ó. Ele definiu alguns aqui, vamos ver. Mostra aqui, ó. Luiz tem que aparecer ali, ó. Isso. Coração, mas carinha feliz dá. Coração no olho com carinha feliz. Tudo bem. Agora o próximo que ele formulou aqui. Pra cá, ó. Tem que vir pra cá. Isso. Belezinha com mais. Ó, vamos pôr mais pra cá. Isso, tá. Com carinha sorrindo, com belezinha dá. Carinha feliz com 2 belezinhas. E a terceira que ele usou. Põe mais ali, isso. Carinha feliz com óculos dá.
carinha feliz com óculos. Ah, muito bem, Luiz. Agradeço a participação do Luiz aqui, né? Quer continuar aí, Nicole? Pode ser. Agora tem os que são de matemática mesmo, que esses daqui eram de lógica. Ó, esses daqui... Ai, meu Deus, eu tô muito perdida. Esses daqui são... Sabe? Esses aqui, 1 mais 1 dá 2. E tem os da mão, que é 5 mais 5 dá 10. Dá 10. E eu acho que é isso. Tem um aqui, mas já mostrou. Que é esse daqui mais esse daqui dá esse. E é isso. Muito bem, Nicole. Ó, para você e pro... Ah, não, esse não, errei. Esse aqui, ó. Eu não posso usar essas coisas que eu troco tudo. Para você Eu também já me confundi. Eu mando pra pessoa errada. Eu também, eu não sei fazer. Então, mas eu vou aprender. Quem quiser, nós temos lá no Facebook postado essa atividade. Quem quiser pensar em algum argumento lógico, assim, que una os emojis ali, resulte num terceiro, ou pode usar a ideia de tirar também, né? Não só de juntar, mas de tirar. Eu agradeço a participação da Nicole. Ela se saiu super bem hoje, a prof está muito feliz com ela. Agradeço ao Luiz também, que quis participar do quadro. E agora vamos seguir, continuar ali com a professora Vanusa, que vai também chamar uma convidada especial. Então, vamos lá. Oi. Agora eu quero chamar a nossa queridíssima ex-aluna Camila Klein. Será que ela está por aí? Oi, Camila, liga o microfone. Eu acho que o teu microfone está desligado. Agora sim. Oi, gente. Tudo bem? Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Nos diga como que tu tá estudando. Conta um pouquinho pra gente. Então, gente, eu me formei na Dolfina em 2013. Eu concluí o ensino médio em 2016. E agora eu estou fazendo a faculdade de Direito na Universidade Fevale. Estou no 5º semestre. Oh, que legal. E tu tá fazendo estágio também na Procuradoria-Geral do Estado. Ai, que orgulho. Nossa, muito bom te receber. Mas eu quero te falar uma coisa aqui. Teve um dia que eu fui conferir uma notificação no Facebook e era tu falando que sempre que eu via uma determinada música, tu lembrava de uma aula de matemática lá da Dolfina. Que história é essa, hein? É verdade, é verdade. Teve uma sexta-feira que eu cheguei na sala de aula, assim, com a turma, tava a prof. Vanusa na frente do quadro com uma caixa de som. Pensei para mim, mas hoje a farra vai ser boa. E eu tava certa. Ela apresentou pra gente a música do Papas na Língua, Essa Não É a Sua Vida, e a gente estudou com ela, foi frações? Frações e porcentagem. Foi porcentagem, gente, eu não sei porquê, eu sempre troco. Estudamos porcentagem. A gente cantou ela e depois a prof passou algumas questões com a cidade de Novo Hamburgo, né? E foi muito legal, assim, porque no início a galera estava toda tímida, a gente estava, assim, com vergonha, não queria cantar, mas depois a galera soltou a voz e foi o coral mais bonito de Novo Hamburgo, gente. Que dia! Ai, que legal. Eu fiquei muito feliz quando eu li aquilo no Facebook, né? E quando tu diz que tu te confunde frações com porcentagem, é porque é a mesma coisa. 25% é um quarto. Então, a gente fez essas relações aquele dia, eu acho que é essa memória que tu tem, né? E eu lembro que nós ouvimos, depois cantamos junto, relacionamos a música com o estudo da porcentagem, né? E a gurizada estudou com outro ânimo, foi muito legal. E saber que isso ficou na tua memória é muito gratificante, né? A música fazia referência, de fato, ao mundo, mas nós utilizamos a população de Novo Hamburgo para calcular, né? Eu iria cantar hoje, tá? Só que eu vou poupar vocês, certo? Então, eu vou ler alguns trechos aqui da música
que me fizeram perceber a relação que ela tinha com a matemática, tá? Então, essa não é a sua vida dos papas da língua. Então, por exemplo, começa roubar, subtrair uma parte qualquer da metade do que não é nada. Então, só aqui já dá um trimestre, né? Já dá para estudar um trimestre, né? Subtrair uma parte qualquer da metade. Depois, aí a música é bem longa, linda, né? E depois diz de novo uma parte qualquer da metade, daí tem o refrão. Números, 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 o que é, o que são, o que dizem sobre você. Então, número no documento, no tamanho do sapato, no manequim da roupa, no número da casa, no telefone. Então, os números falam tudo sobre nós, né? Depois tem aqui sentir. Sente-se que a metade de 20% dos 20 milhões de mulheres no mundo não sentem nenhum prazer. Então, metade de 20% dos 20 milhões de mulheres no mundo. Depois, pensar. Pensa-se que uma parte daqueles que pensam é só a metade dos 20% que pensam naquilo que é bom para si. E daí, vamos cantar o refrão junto, Camila? Números, 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 números. O que é o que são que dizem sobre você. Né? Então, eu me lembro que a gente cantou e o pessoal dizia depois, professora, bota de novo, e a gente ficou, né, no clima da música, foi muito legal. A gente ficou muito empolgado, muito empolgado. Né? Já que nós... Pode falar. E eu fiz o ensino médio com alguns colegas meus que participaram dessa aula e a gente volta e meia comentava, então ficou mesmo na memória. Tu vê que quando se trabalha com música é outra coisa, né? A música não só ajuda a gente na matemática, mas também em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, na história. Pô, se tu quer entender melhor um fato histórico, como, por exemplo, a ditadura, tem vários artistas aí, tem Caetano Veloso, vários artistas que podem ajudar, que, se vocês forem ver, vão dar, assim, um pano para manga para vocês. Que legal. Camila, eu quero te convidar, eu trouxe a Ayana aqui também, que ela já é veterana das aulas públicas, tá? Essa mocinha aqui, que como eu vi que deu certo o lance da música, eu fiz uma paródia com uma música que eu vou falar o nome da banda, acho que eles não vão me cobrar direitos autorais, é do Pink Floyd, tá? E daí a Ayana vai se movimentar de acordo com o que eu vou cantar, certo? Eu acho que com o ritmo vocês vão reconhecer qual é a música. Ela vai começar assim, ó. 45 é agudo. 135 é obtuso. Ângulo raso é 180. Mas se for reto é 90. 180. Um giro completo é 360. Então, isso aqui foi bem legal também para o pessoal memorizar, porque daí a questão conceitual, né? A classificação dos ângulos, o que é agudo, o que é obtuso, o que é raso, né? E foi bem legal. Camila, muito feliz, tá? Por tu ter aceitado o convite. Te desejo tudo de bom e obrigado, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. Pode acompanhar o resto da aula com a gente, se tu quiser. Com certeza. Eu que agradeço a ti por ter me convidado, por ter nós duas relembrado desse momento, né? Foi incrível, foi muito de verdade. Bom. Um beijo especial para todos os profs que estão nos assistindo, que não estão na live, mas que eu sei que estão aí interagindo. Prof. Cláudia, professor Rodrigo, todos aí. Saudades imensas de vocês. Sucesso para ti, tá? Muito obrigada. Bom, então agora, gente, eu vou seguir. A gente vai brincar um pouquinho de geometria espacial, certo? Eu separei aqui 2 folhas do mesmo tamanho. Eu garanto para vocês que elas são do mesmo tamanho. Mas eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam aí no chat.
será que se eu fizer assim, elas continuam sendo do mesmo tamanho? Se eu deixar uma na horizontal e uma na vertical, o que vocês acham? Elas continuam sendo do mesmo tamanho ou não? Podem responder aí no chat, ver o que vocês acham, tá? Uma coisa eu posso garantir, elas são de fato do mesmo tamanho, tá? Agora eu vou fazer uma mágica aqui e essas duas folhas do mesmo tamanho vão se transformar em 2 copos, tá? Então, o que eu fiz? Uma delas eu usei na horizontal para fazer o copo, ela ficou mais gordinha, e a outra eu usei na vertical, ela ficou mais magrinha, só que são as mesmas folhas. E daí eu pergunto para vocês, se eu colocar alguma coisa aqui dentro dessas folhas, no caso eu vou colocar feijão, tá? Grãos de feijão. Vocês acham que vai caber a mesma coisa nas duas folhas, nos 2 copos, né? O que vocês acham? Podem interagir ali. O que vocês acham? Cabe a mesma coisa? Eu fiz o seguinte, eu peguei uma bacia, porque eu acho que eu corro o risco de derramar feijão, né? E, por acaso, eu vou querer colocar primeiro na mais gordinha, tá? Eu tenho aqui uma jarra de feijão e eu vou colocar feijão aqui dentro. Vou encher, tá? Vou ajeitar. Tá. É meio difícil de eu virar para mostrar para vocês, então vocês têm que acreditar em mim que tá bem cheinho, tá? Foi mais de 1 quilo de feijão aqui, certo? Então, eu enchi o copo que eu usei a folha assim para fazer, ó. Certo? Ela estava assim. Agora, o que eu vou fazer? Para saber que se cabe a mesma coisa, agora eu vou colocar no copo que eu usei a folha assim na vertical, tá? Que ele tá aqui, ó, tá? O mesmo copo, mesmo tamanho. Opa, mesmo tamanho. Então tá, agora eu vou tentar, sem derramar, né? Colocar o feijão no copo mais magrinho. Vou tentar levantar aqui um pouquinho, tá? Peraí, tá caindo na minha bacia aqui. Derramou, encheu, derramou e ainda tem feijão aqui, ó. E agora? O que será que aconteceu aí? Qual é o mistério? Se as folhas eram do mesmo tamanho, por que será que aconteceu isso? Agora eu não estou conseguindo conferir aqui nos comentários, tá? Mas como o nosso tempo é curto, eu vou dizer qual é a lógica, tá? Cabe mais nesse aqui, tá? Cabe mais no mais baixinho e mais gordinho. Mas por quê? Pensem na lógica comigo. A lateral, para fazer a lateral, eu usei folhas do mesmo tamanho. Mas para fazer o fundo, esse aqui é maior, né? Então, vale a gente prestar atenção quando a gente for ao mercado, né? Ou for comprar um perfume, às vezes a gente vê aquele frasco, né? Alto, assim, bonitão. Vale a pena a gente conferir ali o conteúdo, porque às vezes aquele que parece maior não é o maior, tá? Então é legal a gente conferir. Mas eu acho que agora eu vou chamar a Prof. Tânia de novo. Eu adorei a Tânia tua. tá aí. Eu adorei ali teu feijão ali, vou lá comer depois o feijão que você vai preparar. Mas olha, Vanusa, tem bastante gente ali interagindo, achei bem importante ali pra gente, os nossos alunos principalmente. Eu vi que tem o professor Leandro e ele colocou ali para você, eu acho que é para você, né? Debaixo dos caracóis dos teus cabelos. Ele vai participar da próxima aula, eu espero, né? Eu não confirmei tudo 100% ali. Daí, avisar os alunos, né, que foram do professor Leandro, na próxima terça-feira ele vai estar participando com a gente. E agora nós vamos finalizar a nossa aula, dizendo assim para vocês que foi muito agradável essa tarde. E
vai ter volta, né? Esse é o episódio 1, vai ter o episódio 2, que é na próxima terça. Peço que voltem na próxima terça, porque a gente está preparando assim, ó, terminando essa transmissão, a gente já está organizando a próxima, já está pronto, mas a gente sempre muda, né? Até o último minuto, eu e a Vanusa mudamos coisas ali no nosso roteiro. Mas, enfim, foi muito, muito produtivo, e eu quero dizer assim, ó, que eu sou agraciada pelos parceiros de trabalho que eu tive na minha vida. Até agora eu não sofri assim com nenhum, eles sempre foram maravilhosos. E a Vanusa quer falar, mas vamos falar a frase já, Vanusa? Vamos. Então, vamos, olha só. O coração está palpitando. Eu vou finalizar com uma frase aqui. Eu vou começar essa frase de Clarice Lispector. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. É isso. Até semana que vem. Até. Espero vocês lá. Beijo.